Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Alessandro Machado e quero, neste dia, nesta segunda-feira, ministrar uma palavra para a sua vida, abençoar a sua vida, e gostaria de tocar no assunto que tem sido recorrente nos dias atuais, que é o jejum. O texto está registrado lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 16. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 16. Você está vendo essa série de livros empilhados aqui atrás de mim, porque eu estou fazendo uma nova organização, estou organizando a biblioteca por temas e também aproveitando esses dias de confinamento, de isolamento, para fazer uma limpeza nos livros. Mas eu quero ler o texto com os irmãos e quero ministrar uma simples palavra sobre a vida dos irmãos a respeito desse tema tão pouco falado, tão pouco debatido, mas que em momentos como o de hoje, momentos de crise, momentos de tribulação, todos começam a falar novamente. Diz assim o texto, então, nosso Jesus assim falou: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Oremos. Senhor, obrigado pela oportunidade, ainda que eu não esteja na igreja, ainda que eu não esteja no altar, mas estou em casa, estou aproveitando este dia com a família, este dia de isolamento, de confinamento, para ministrar uma palavra na vida dos meus irmãos, e peço ao Senhor que o teu Espírito seja fonte, assim como a tua palavra, de toda edificação na vida dos meus irmãos. Assim eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém. Primeiro, irmãos, precisamos entender o que é de fato o jejum. O jejum, ele tem um significado bíblico de cobrir a boca. O jejum, ele é uma prática de abstinência total ou parcial de alimentos por um período definido com um propósito específico. Assim, é um momento, é um período, são dias em que nós fechamos a nossa boca e deixamos de ingerir, se você fizer um jejum total, alimentos tanto sólidos quanto líquidos. Se você fizer um jejum parcial, você então normalmente, você opta por não ingerir alimentos sólidos e ingerir alimentos líquidos. Muitas pessoas, até por questões de saúde, não podem deixar de ingerir líquido durante todo o seu dia. Essa é a prática de um jejum que chamamos de jejum parcial. O jejum, meus irmãos, sempre foi praticado por nações e religiões, com objetivos diversos. Muitos têm o objetivo de purificação, benefícios para a sua alma, para o seu espírito, e outros têm o objetivo de trazerem benefícios para o seu corpo, para a sua saúde, realizando um tipo de um processo de desintoxicação. Mas no Antigo Testamento nós podemos ver que o povo de Deus ele realizava práticas de jejuns, principalmente num dia que Deus estabeleceu para a prática de um jejum, que foi no dia da expiação. Esse era um dia agendado na lei mosaica, agendado para o povo de Deus, para que eles então realizassem a prática do jejum. Mas em vários outros momentos do Antigo Testamento nós podemos ver várias vezes o povo praticando jejum, seja em momentos de tribulação, momentos de falta de paz, momentos que eles iam para a guerra, momentos em que eram atacados por seus adversários, momentos em que o povo se arrependia dos seus pecados, momento em que o povo fazia uma devoção pessoal a Deus ou ia até o Senhor para pedir perdão. Enfim, nós vamos ver durante todo o Antigo Testamento tanto jejuns coletivos, onde toda a nação de Deus participava do jejum, e vamos ver também momentos de jejuns individuais, jejuns pessoais de alguns homens de Deus que jejuaram por um período, que jejuaram por
alguma circunstância, alguma situação para benefício do povo ou para o benefício ou para que recebesse a resposta de Deus para uma situação da sua própria vida. A Bíblia, meus irmãos, ela não nos apresenta uma regra fixa sobre como fazer o jejum, sobre como realizar o jejum, sobre a forma de realização do jejum. Ela não nos apresenta uma regra taxada, uma regra física, algo de concreto para nós. Mas sabemos que o jejum ele deve ser praticado não como um mandamento bíblico, porque a Bíblia não coloca como um mandamento, mas coloca como uma prática espiritual saudável para as nossas vidas, e assim, portanto, sendo uma prática espiritual saudável para a nossa vida espiritual, portanto, nós devemos sim realizar, devemos praticar os jejuns, porque ao longo da história da igreja, vários foram os movimentos que se levantaram contrários à prática do jejum, porque o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, em alguns momentos, e aqui Jesus falam da prática do jejum, mas não colocam como uma situação obrigatória na vida cristã. Em contrapartida, outras correntes doutrinárias consideram o jejum como uma prática obrigatória. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. O jejum, de fato, é uma prática espiritual saudável na vida do cristão e, portanto, devemos realizá-lo da forma, do modo que conseguimos realizar, no tempo que nós conseguimos realizar, ok? Nos dias que nós conseguimos realizar, e assim, no momento propício que o nosso corpo também pode e consegue abster-se por um determinado período de tempo de alimentação de alimentos. Mas é comum, meus irmãos, e muito comum, na história do povo de Deus, exceto, evidentemente, aquele dia especial, que era o dia da expiação, o jejum ser utilizado em momentos de crise. Todas as vezes que o povo se via apertado numa crise, se via angustiado por causa de uma falta de paz, então era proclamado um jejum na nação, e aí sim todos se voltavam para a prática de jejuns, né? Ou seja, estoura a crise, o povo corre para os jejuns, exatamente como estamos vendo nos nossos dias atuais. O que temos visto, meus irmãos, de igrejas levantando jejuns semanais, jejuns para um dia específico, até o presidente da República, ora veja, pediu aos líderes espirituais da nação que levantassem um jejum no domingo passado, um domingo retrasado, melhor dizendo. Mas é fato que nós nos voltamos sempre para a prática do jejum quando a coisa está feia, quando algo de ruim está acontecendo. E, meus irmãos, não é assim que nós devemos, de fato, fazer jejum. Não é desta forma que nós devemos conduzir essa prática espiritual tão saudável para as nossas vidas, tão saudável para o nosso relacionamento com Deus. Eu quero dar aos irmãos um exemplo que está lá no livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 58. Ele vai dizer para aquele povo por que Deus não estava aceitando os seus jejuns. Por que os seus jejuns não eram mais agradáveis a Deus. Lembrando os irmãos que a prática do jejum ela pode e ela deve sim ser realizada em momentos de crise, em momentos de tribulação, em momentos que a guerra se põe à nossa frente, em momentos que precisamos intensificar a nossa comunhão, a nossa intimidade com o Senhor para obter vitórias sobre o adversário das nossas almas. Sim, ele deve ser feito sim, mas nós devemos nos atentar para o fato de que a vida cristã ela é uma vida de práticas cristãs diárias. E entre essas práticas cristãs diárias, o jejum está inserido em uma destas práticas. Portanto, meus irmãos, eu quero fazer a leitura com os irmãos do livro do profeta Isaías, capítulo 58, diz assim: Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça,
tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferides com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que retenhas, que repartas, aliás, o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então, romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os seus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Portanto, meus irmãos, a prática do jejum, ela é aliada a uma vida espiritual saudável. Não adianta passarmos semanas após semanas com a nossa vida espiritual enfraquecida pela nossa falta de oração, pela nossa falta de leitura bíblica, pela nossa falta de estar presente nos cultos, né? Agora não podemos estar presentes publicamente nos cultos ao Senhor em nossa igreja, no futuro próximo estaremos, mas agora que nós temos visto quanto o culto público nos faz falta. Se não tivermos essas práticas diárias em nossa vida cristã, como homens e mulheres filhos de Deus, como homens e mulheres lavados e remidos no sangue do Cordeiro, como homens e mulheres santos e irrepreensíveis diante de Deus, aqueles que amam a lei do Senhor, meditam nela de dia e de noite, aqueles que abraçam a lei do Senhor, aqueles que respiram a lei do Senhor como o ar que respiramos, aqueles que não deixam de orar todos os dias, aqueles que estão sempre com os seus joelhos dobrados ao Senhor do universo e das nossas vidas. O que adianta os nossos jejuns? O que adianta os nossos sacrifícios de bocas tapadas, se, meus irmãos, os nossos corações estão fechados, tapados para o Senhor? Se não temos corriqueiramente práticas santas e agradáveis a Deus, o que adiantará os nossos jejuns? É isso que Isaías está respondendo ao povo através da revelação do Senhor. E é por isso, meus irmãos, que quando nós nos voltamos para a palavra de Deus e para as palavras de Cristo, voltando lá para Mateus capítulo 6, a partir do versículo 16, quando nós nos voltamos para que o Senhor Jesus fala a respeito da prática do jejum, nós não podemos nos esquecer deste texto de Isaías, não podemos nos esquecer de muitos outros textos onde Deus diz que não aceita o jejum do seu povo, não aceita o sacrifício do seu povo, porque o seu povo tem andado fora dos seus caminhos. Jesus aqui então, nesse texto, ele está falando para os seus discípulos, ele está falando para os cristãos, ele está falando para aqueles que têm uma vida diária devocionada, entregue,
que têm uma vida diária cujos corações estão sempre atentos à voz de Deus através das orações, através das leituras bíblicas e também através da prática dos jejuns. Lembremos que Jesus, o próprio Senhor Jesus, ele não praticava esse tipo de jejum que Isaías está falando lá no capítulo 58 da sua profecia, esse jejum que o povo realizava sem ter uma vida espiritual dedicada. Ele mesmo foi cobrado por algumas pessoas a respeito disso, lá mesmo no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 33 a 35, vão cobrar a Jesus porque que ele e os seus discípulos não jejuavam, estavam sempre bebendo, estavam sempre comendo, e Jesus responde a eles: enquanto o noivo estiver aqui, enquanto eu estiver aqui, eles podem não praticar o jejum, mas quando eu não estiver, vamos ler esse texto? Quando ele não estivesse mais, aí sim, eles se voltariam para a prática quase que diária do jejum. Está lá em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 33, diz assim a palavra do Senhor: disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Jesus, porém, lhes disse, continuando: os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus então disse: podeis fazer jejum os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Ele continua: dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, eles jejuarão. Jesus está falando dele, mas Jesus não está dizendo que não é para os seus discípulos praticarem o jejum. Ele só está dizendo que viriam dias em que o noivo não estaria mais presente ali naquela festa de casamento e que seria de fato necessário que os seus discípulos, que aqueles que o seguissem, viessem a fazer e praticar o jejum semanalmente, ou alguns até praticam em algum momento dos seus dias diariamente. Assim, meus irmãos, então, voltando para o texto de Mateus capítulo 6, Jesus então vai ensinar esses homens, ele vai dizer a esses homens como eles devem praticar o jejum, de que forma eles devem praticar o jejum, diferenciando-os da prática de jejum dos fariseus, dos saduceus, dos escribas daquela época, do sumo sacerdote, dos sacerdotes. Então Jesus vai trazer a luz para aqueles homens que ao realizar a prática do jejum, eles não deveriam compartilhar com todos, ter a sua cara, seu rosto decaído, ter o seu olhar, o seu semblante entristecido, como se estivesse ali famintos ou muito cansados de estar realizando alguma coisa. Jesus então começa a ensinar a esses homens como praticar o jejum. E é interessante que ele vai fazer do jejum algo secreto. O jejum, meus irmãos, é como se você estivesse numa consulta médica. E, evidentemente, numa consulta médica, normalmente o consultório, a porta do consultório fica trancada, fica fechada, e você estivesse ali, portanto, diante de um médico para ser examinado e tratado por aquele médico. O jejum é uma prática, meus irmãos, em que nós também realizamos ela em nosso coração, em secreto com Deus, como se estivéssemos ali, de fato, diante de um médico, diante de uma consulta médica, e não estivesse mais ninguém conosco ali dentro daquele consultório, e estivéssemos, então, portanto, sendo tratados, sendo consultados, sendo, portanto, orientados pelo médico a como conduzir a nossa vida, com uma boa alimentação, com alguns remédios. Enfim, é como se fosse realmente uma consulta médica. O jejum, meus irmãos, ele é uma ação secreta entre nós e Deus, podendo ser, como falei já lá no início, podendo ser parcial, podendo ser total, podendo ser de um dia, podendo ser de 40 dias, se você suportar, podendo ser de 1 hora, podendo ser de algumas horas, dependendo do seu estado de saúde. Tudo isso, meus irmãos, pouco importa. O que importa é a porta do consultório fechada. O que importa é o momento secreto com Deus. O que importa é o seu coração, no momento em que você jejua, está ligado a Deus. O que importa neste momento é
No ambiente do consultório fechado, a sua intimidade com o médico dos médicos. Mas nós também não podemos tomar o jejum em secreto como se fosse uma brincadeira de criança de esconde-esconde. O que eu estou querendo dizer com isso? Existem pessoas na nossa vida, meus irmãos, familiares mais próximos que vivem com a gente, que se for possível você praticar o jejum sem que eles saibam, amém. Mas se não for possível você praticar o jejum sem que eles saibam, então conte a eles que você está jejuando, mas não conte como se fosse um peso na sua vida, ou como se fosse alguma coisa gloriosa, como se você estivesse levantando um troféu, estou jejuando. Não. Naturalmente, explique aos seus próximos, aos seus familiares, olha, eu estou praticando o jejum neste dia, eu estou praticando o jejum durante toda esta semana. Há um período de horas em que eu estou orando, estou lendo a palavra, estou jejuando. Peça para não ser interrompido, peça para não haver qualquer tipo de barulho maior dentro da casa. Aí sim o seu jejum é válido. Não é por conta disso que o seu jejum não será válido. Mas se você puder fazê-lo na mais alta intimidade de segredo, só você e Deus, faça também. Faça também. Então nós não podemos, meus irmãos, não podemos levar a questão do jejum secreto quando você precisa em algum momento dizer para alguém mais próximo que você está jejuando. Eu quero caminhar para o fim e dizer aos irmãos que o jejum ele é um meio de graça. O jejum é uma experiência espiritual que deve ser praticada, que foi ensinada por Cristo, que foi aqui dita por Ele como deveríamos realizar, como deveríamos estar ao realizar os jejuns, não como ele diz aqui, como os hipócritas, demonstrando para todos que estamos jejuando, a não ser também, evidentemente, uma outra exceção, o jejum coletivo da igreja, quando algum pastor apregou algum jejum, pede à igreja que faça jejum em dias específicos, então toda a igreja vai saber que você está jejuando. Pode não saber o horário, pode não saber o número de horas, pode não saber a quantidade de, talvez, de dias que você esteja fazendo, porque algumas pessoas não podem fazer todos os dias. Mas toda a igreja sabe que você em algum momento está jejuando, ou pelo menos pensa que você está jejuando e você não está, né? Mas é fato que no jejum coletivo todos sabem que todos estão jejuando, mas o jejum ele é muito pessoal, ainda que ele seja levantado de forma coletiva, ele acaba se tornando algo pessoal, porque no jejum você não vai orar só pela nação, você não vai orar só pela igreja, você não vai orar só contra o Covid-19, você não vai orar só por essas situações, você vai acabar nas suas orações também, incluindo outras situações de cunho pessoal, do seu relacionamento com Deus, para haver ali, portanto, uma melhora, para haver, portanto, uma maior intimidade e comunhão sua com Deus. Portanto, o jejum é um meio de graça, deixado para nós por Cristo, para que nós viéssemos a exercitar essa prática, de forma constante. Talvez não ininterrupta, porque nem todos podem fazer todos os dias, mas toda semana deveríamos separar alguns dias, ou pelo menos um dia da nossa semana para estarmos praticando o jejum. Porque o jejum é uma prática espiritual que nos aproxima de Deus, que nos torna sensíveis à voz do Espírito, porque ele é um meio de graça, instituído por Deus para benefício, para bênção do coração do seu povo. O jejum, meus irmãos, é um instrumento também de tratamento espiritual. É no jejum que nós somos tratados pelo médico dos médicos, é no jejum que nós somos curados da nossa alma, mas também podemos ser curados no nosso físico. É na prática de jejuns que nós podemos, por exemplo, nos tornarmos a cada dia mais árvores mais frondosas. Árvores que geram mais frutos para a igreja. É na prática também, meus irmãos, do jejum que nós nos consagramos. Porque é um momento de santificação, é um momento que nós estamos nos purificando, é um momento que nós estamos abrindo mão
da concupiscência carnal, abrindo mão do alimento do corpo e muitas vezes até mesmo do alimento da nossa natureza adâmica. E estamos abrindo espaço para nos alimentarmos espiritualmente do nosso Jesus. O jejum, meus irmãos, também é um meio de edificação, pois o jejum ele nos ajuda a estabelecer alicerces firmes em nossas vidas. Quando nós jejuamos, nós estamos estabelecendo os nossos pilares sobre a rocha que é Cristo. Nós estamos realizando um trabalho de edificação de um prédio espiritual robusto, forte em nossas vidas. O jejum, meus irmãos, também é um momento de quebrantamento. Porque nós jejuamos também para que o nosso coração seja quebrantado, para que Deus nos perdoe dos nossos pecados e gera também em nós arrependimento. É uma prática em que nós nos humilhamos diante de Deus, reconhecendo que nós dependemos dEle. O jejum também é uma forma, meus irmãos, de batalha, de luta, de guerra contra o adversário da nossa alma, contra tentações, contra circunstâncias, contra situações que nos incomodam e tiram a nossa paz. O jejum é uma ferramenta de guerra. O jejum é uma arma espiritual que Deus deixou em nossas mãos para nós guerrearmos. O jejum também é uma possibilidade aberta por Deus de comunhão, intimidade, de estarmos sensíveis a ouvir a sua voz, de estarmos sensíveis a ouvir a voz da sua palavra, a voz que emana da sua palavra. Quando jejuamos, entendemos melhor as pregações. Quando jejuamos, entendemos melhor os textos que lemos. Quando jejuamos, somos levados a pregar a palavra. Somos levados em coragem pelo Espírito Santo a ministrar sobre outras vidas, porque o jejum também nos capacita para ministrar. O jejum nos capacita para aconselhar, para orientar. O jejum nos capacita para orar. Eu quero terminar, meus irmãos, dizendo para os queridos irmãos que o jejum ele faz parte de uma equação: oração, leitura bíblica e jejum. Nós precisamos nos voltarmos para a prática do jejum. Não quando chegar mais um vírus. Não quando a situação econômica ruim bater a porta. Não quando estivermos com falta de paz, embora sejam momentos que nós também devemos jejuar, como o de agora. Mas principalmente devemos transformar o jejum numa prática diária, numa prática de vida, ainda que você não possa diariamente, mas algumas vezes na semana, ou pelo menos uma vez na semana, porque vai ser uma prática que vai mudar a sua vida espiritual, vai mudar o seu relacionamento com Deus, vai mudar o seu relacionamento com os seus irmãos da igreja, vai mudar o seu relacionamento com esta sociedade má, vai mudar o seu modo de pensar as coisas de Deus, vai te tornar mais santo, mais puro, mais íntimo do Senhor, porque o jejum fortalece o nosso espírito, o jejum nos dá sabedoria, o jejum enche o nosso coração de alegria, de intimidade com o Senhor. Receba essa palavra, meu querido irmão, minha querida irmã, e que Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Senhor, eu nesta hora peço ao Senhor que fortaleça o meu irmão, minha irmã, para a prática do jejum. Sabemos que poderia ficar aqui horas e horas falando do jejum, porque não é só isso que está envolvido em torno do jejum. Mas essa é uma palavra simples, rápida, concisa, para apenas trazer à luz aos meus irmãos que neste momento que nós nos encontramos é necessário sim jejuar, mas o jejum, na verdade, ele é necessário em todos os momentos. Portanto, conduz a tua igreja, Senhor, a jejuar sempre, não só nos momentos em que ela se vê atribulada por alguma circunstância deste mundo,
Abençoe os meus irmãos, abençoe suas casas, guarda-os, proteja-os, guia-os, cada um dos seus passos neste mundo e ajuda-os, Senhor, em cada uma das suas necessidades. Que o Senhor abençoe a todos nós, que o Senhor guarde a tua igreja nesse momento de crise no nosso país. Assim oramos, eu abençoo a vida dos irmãos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Amém.